Eu lembro-me ou eu me lembro? Eu não visto-me ou eu não me visto? Tu nunca sabes onde hás de colocar o pronome. Será que é antes? Será que é depois? Nunca sabes? Então este vídeo é para ti. Olá, olá, o meu nome é Susana Pereira e eu sou professora de português como língua estrangeira e já conto com mais de 15 anos de experiência a ensinar a língua portuguesa a estrangeiros. Bom, há coisas da língua portuguesa que são difíceis? Sim, há. E uma delas é o tema do nosso vídeo, a colocação do pronome na frase. E quando eu falo da colocação do pronome, estou a referir-me a pronomes reflexivos e os pronomes de complemento direto e indireto. Onde é que eles vêm na frase? Então, no português do Brasil, tudo isto é mais simples, eu admito. Admito, é mais simples. Porquê? Porque o pronome vem sempre antes do verbo. Então, no Brasil, diz-se eu me lembro, eu me vesti. No entanto, em português, as coisas não funcionam muito bem assim, não funcionam dessa forma. Porque português que é português tem de complicar um pouco. Então, em português, nós temos uma mistura. E é esta mistura que causa alguma dor de cabeça aos alunos, porque umas vezes vem antes, outras vezes vem depois. E é isso que tu vais aprender neste vídeo. A regra diz que o pronome deve vir sempre depois do verbo conjugado e separado por um hífen, que é aquele tracinho. Esta é a regra. Então eu devo dizer eu lembro-me, tu lembras-te, ele vestiu-se. Ou seja, depois do verbo separado com hífen. Mas nós sabemos que não é sempre assim que acontece. E existem então 4 exceções que nos obrigam a colocar o pronome antes do verbo e, quando isto acontece, não é necessário colocar hífen. Então, quando o pronome está antes do verbo, não há tracinho para ninguém. Vamos ver a exceção por exceção. Primeira exceção, e esta por norma os alunos até não esquecem, é talvez a mais fácil, que é com frases negativas. Quando tu tens uma frase negativa, o pronome precisa sempre de vir antes do verbo. Por exemplo, eu não me lembro da tua data de aniversário. Eu não me lembro. Então temos uma frase negativa, temos ali o não. Preciso ainda referir que frase negativa não significa apenas ter a palavra não. Não esqueças de nunca, ninguém, nenhum, ainda não. Portanto, tudo isto torna a frase negativa. Então, todas estas palavras seguem a mesma lógica de raciocínio e de utilização desta exceção. A exceção número 2. Frases subordinadas. Normalmente eu gosto de simplificar este conceito e costumo dizer que são duas frases numa, certo? Eu posso dizer eu não me lembro da tua data de aniversário, isto é uma frase, mas eu posso depois ter uma segunda frase junta com um conector. E quando nós temos estas frases complexas e há uma que depende da outra, que são estas as frases subordinadas, então essa frase subordinada também vai ter o pronome antes do verbo. Por exemplo, a Rita quer que, esta parte é a primeira frase, a Rita quer que o convide para a festa. Neste caso, este o é o pronome de complemento direto.
O refere-se a uma pessoa no masculino. Então, nós temos aqui quase que duas frases. Temos a Rita quer e depois que, é o elo de ligação, o convide para a festa. Então, regra 2, frases subordinadas. Passamos agora para a regra número 3 e aqui nós temos as frases que começam com interrogativos ou advérbios. Muitas vezes os alunos acham que são as perguntas que têm o pronome antes do verbo e não é assim. Todas as frases que no início têm os interrogativos, todas elas vão ter o pronome antes do verbo. Porque nós podemos utilizar todos estes interrogativos em frases normais, em frases declarativas. Por exemplo, eu tenho a frase quem te disse isso? Neste caso é uma pergunta, mas eu posso dizer ela não me disse quem lhe tinha dito. Por exemplo, eu utilizei o quem, mas eu não fiz uma pergunta, eu fiz uma declaração, eu afirmei aquela informação. Por isso, são palavras que nós utilizamos sim para fazer perguntas, mas não é por causa da pergunta, mas sim por causa dessas palavras. E antes da exceção número 4, já sabes, se tu estás a gostar deste vídeo, mostra que gostas, subscreve o canal, deixa aí um like e subscreve o canal, ativa as notificações para tu receber sempre em primeira mão os primeiros vídeos. Aproveito também para lembrar de uma quantidade significativa de conteúdos que nós temos lá no site e também cursos. Então, se tu estás a pensar frequentar em breve um curso, quem sabe um curso mais intensivo, um curso até de verão, então poderás ser nosso aluno lá na academia. Tenho a certeza que temos um curso ideal para ti. Basta procurar. Se precisares de uma informação mais específica, aqui em baixo também vais encontrar um contacto de e-mail que tu podes escrever e então eu poderei dar-te resposta ou a minha equipa de suporte também o poderá fazer para tu saberes qual é o melhor curso, o melhor material que corresponde às tuas necessidades. Agora, a exceção número 4 são frases com expressões de desejo. Por exemplo, oxalá o exame lhe corra bem. Então, isto significa, esta palavra oxalá significa Deus queira, tomara, são tudo sinónimos. E todas estas expressões vão obrigar também ao uso do pronome antes do verbo. Neste caso, eu tenho o lhe. Este lhe é um pronome de complemento indireto. Estas regras, elas vão funcionar, como eu disse no início, elas vão funcionar para todos os pronomes que vêm no meio da frase. Não estou a dizer os pronomes que nós temos no início, mas sim aqueles que vêm no meio da frase. Vão funcionar com todos. Agora, para terminar, eu costumo chamar a este conjunto de palavras as palavras malandras. E por que são malandras? Porque não existe algo em comum, nem o nome, nem a sua função na frase, mas estas palavras são por isso malandras porque nós precisamos ter a noção que quando nós temos estas palavras na frase, então nós precisamos de colocar o pronome antes do verbo. E essas palavras são ainda, já, sem, todos, e atenção, todos pode ter também as variantes, tudo, nada, alguém, também, sempre, só, e eu coloquei reticências. Pode ser que ainda existam mais e que eu não me tenha lembrado agora. Por isso, estas eu considero que são, de facto, as mais importantes. Aquelas que nós usamos
com grande regularidade, mas podem existir mais. E desta forma tu ficaste então a conhecer a regra fundamental: devemos colocar sempre com hífen o pronome depois do verbo conjugado. No entanto, existem aquelas 4 exceções. Existe a exceção das frases negativas, frases subordinadas, as frases que iniciam com pronomes interrogativos e agora, à última, vimos as frases com expressões de desejo. Além disso, precisas ter atenção às palavras malandras que eu mencionei agora no fim. Se tu gostaste deste vídeo, então partilha com alguém que esteja a aprender português e eu espero por ti aqui no próximo vídeo. Até lá!